Olá pessoal, meu nome é Neilo. Eu gravei esse vídeo na intenção de falar alguns aspectos que eu reparo na sociedade, nas pessoas, sobre doença, entendeu? No caso, não tem nenhum compromisso aqui com nenhum autor, tô falando mesmo o que eu penso, algumas coisas que eu li também, eu vou estar citando aqui. Seria mais a minha opinião mesmo sobre o assunto. Eu estou aberto a discutir qualquer posição que eu afirmar aqui, eu não acredito em nada disso absolutamente, entendeu? Eu estou sempre aberto a questionamento com a intenção de aprender mais sobre o assunto. Eu percebo que as pessoas que contraem alguma doença, elas têm uma superestimação da opinião dos outros, entendeu? Ela é sempre afetada pelo que a outra pessoa pensa dela, entendeu? Ela tem uma insegurança muito grande, ela tem uma desconfiança muito grande também, e o que os outros pensam a respeito dela é muito relevante para ela, entendeu? Ela tem também uma necessidade absoluta de controle, ela quer controlar todas as pessoas, mesmo ela não estando em condições de controlar, de liderar as pessoas, elas tendem a ter esse comportamento de um controle absoluto das pessoas. Isso eu reparo muito nas pessoas que eu vejo que estão passando por dificuldades nesse sentido psicofisiológico. Elas também têm uma superestimação das próprias opiniões, entendeu? Tô seguindo mais ou menos o script aqui que eu fiz para mim não ficar perdido, né? Elas têm, sem sombra de dúvida, uma superestimação da própria opinião. Ela não está, digamos, aberta a aprender alguma coisa nova, ela está sempre reafirmando o que ela já aprendeu e não mostra nenhum interesse, é claro, de estar aprendendo uma coisa nova, de estar vivendo uma experiência nova. Ela se fecha naquele mundinho que ela criou. Ela tem uma incapacidade de aceitar nesse sentido, né, alguma crítica que possa contribuir para ela, entendeu? Mesmo se for uma crítica boa, acaba ferindo o orgulho dela e o resultado dessa crítica, que a intenção da pessoa que faz essa crítica é ajudar ela, essa pessoa não consegue ter um resultado positivo. Eu vejo também diversas paranoias, eu vejo delírios, distorções da realidade em favor dessas crenças que já estão estabelecidas. Essas crenças, para a pessoa que está doente, é inquestionável, não tem diálogo. Se você fala algo que vai contra essas crenças, por mais danosa que essa crença possa ser para a pessoa, ela simplesmente não aceita, ela muda de assunto, ela não quer saber. Geralmente essas pessoas são desorganizadas, entendeu? A desorganização mental dela, os vícios, né? Não cuidar do corpo, tudo isso reflete no mundo externo. A pessoa geralmente não é organizada, as coisas dela estão sempre fora do lugar, não tem assim nenhum sentido pragmático no que ela está fazendo. Essas pessoas também têm, digamos que, uma impotência no momento presente. Elas nunca falam do presente, o que elas estão fazendo na ação no momento. Elas estão sempre falando ou do passado ou do futuro. Descarregando aqui, eu tive que dar uma parada. O momento para ela não importa, o que importa é o passado, né? Às vezes ela foi saudável, feliz no passado, ela está sempre relembrando essas coisas e sempre uma utopia que no futuro ela não vai sofrer, porque a pessoa doente ela sofre, ela cria um inferno psicológico para ela e sofre com isso e coloca todo mundo para sofrer junto com ela, digamos assim. Eu vejo muito isso acontecendo. Ela tem um desprezo nesse sentido, né? O desprezo do presente em favor do passado e do futuro. Isso é muito comum, elas criticam nos outros os próprios defeitos dela, entendeu? Tudo que incomoda ela, ela externiza, tudo que incomoda ela nela. Em vez de ter uma autocrítica,
de buscar um autoconhecimento, ela simplesmente pega todos os defeitos dela, né, e externiza para o mundo, para as outras pessoas, entendeu? Ela fala rola essa hipocrisia, né, tipo, a pessoa acaba ficando naquilo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, entendeu? Ela tem uma sensibilidade, um sentimentalismo muito extremo. Tudo afeta o ego dessa pessoa e o orgulho dela. Qualquer palavra, qualquer olhar, qualquer gesto afeta ela, entendeu? Ela interpreta muitas vezes pelo lado pior possível. Ela não consegue pensar racionalmente, logicamente, igual uma pessoa que ou está doente, né, buscando melhorar, que eu também tive problema com depressão, várias coisas que me deixou doente, mas essa busca que eu fiz pro meu melhoramento, sem sombra de dúvidas, me ajudou bastante a perceber essas coisas em mim, né, e nas pessoas à minha volta. Geralmente as compulsões são muito comuns, né? Compulsão alimentar, algum vício, mesmo que não seja vício em químico, algum vício em alguma coisa que não é produtiva, que não ajuda ninguém. Uma visão finalista. A pessoa não pensa mais no meio, entendeu? Ela pensa no fim, entendeu? Tipo, eu vou morrer mesmo, então vou fazer tudo isso. Ela tá sempre olhando só o fim. Ela não consegue ver mais a vida como uma caminhada, como algo que você deve estar sempre buscando a novidade, buscando aprender, buscando coisa nova. Ela está sempre visando o fim. Isso eu percebo um padrão nas pessoas doentes, essa forma de pensamento. Se eu pegar, por exemplo, os 7 pecados da Bíblia, eu vou ver que essas pessoas se encaixam. Todo mundo se encaixa, né? Mas tem as pessoas mais saudáveis, elas têm um controle, né? Elas têm um controle dessas inclinações, né? Que por muitas vezes pode ser prejudicial para a pessoa. A questão da gula, por exemplo, você comer muito mais que seu organismo precisa, você comer coisa, açúcar, essas coisas seu organismo não precisa. Para aliviar esse desconforto mental que você está sentindo, né? Você desconta ele em alguma coisa, na comida, você desconta no cigarro, entendeu? A avareza também, né? As pessoas compram as coisas sem parar para aliviar esse desconforto. Elas estão sempre comprando coisas que elas não usam, que são desnecessárias muitas vezes. A luxúria, né? Esse hedonismo carnal, entendeu? Essa compulsão de fazer sexo, compulsão de masturbação, várias compulsões relacionadas à luxúria, entendeu? O sexo, ele deixa de ser algo saudável para ser uma válvula ali de escape de todo esse sofrimento que a pessoa cria para ela. A ira, né? O descontrole emocional, a ansiedade, tudo isso acaba ocorrendo. A inveja, também é bom citar a inveja, que ela vê o outro bem sucedido, o outro que corre atrás do que quer, como uma pessoa que meio que rouba isso dela. Muitas vezes eu vejo mais ou menos dessa maneira. A preguiça, né? A pessoa fica acomodada, não quer mudar, não quer melhorar nada. E o orgulho e a vaidade extremamente aguçados, entendeu? Uma série de preconceitos, ignorâncias e várias outras características que eu poderia citar aqui, mas eu coloquei só essas aqui para o vídeo não ficar muito grande, né? Para dar uns 10 minutinhos. E é isso, eu acredito que esse seja um padrão, entendeu? De quem tá doente, entendeu? Eu fiz esse vídeo também com a intenção de ajudar a pessoa a reconhecer, né, o que nela, esses comportamentos ruins, ela reconhecer nela e buscar mudar isso, entendeu? Tentar lutar contra isso, contra esses sentimentos ruins. Eu acredito que é isso, galera. No mais, eu vou ver se eu tô sempre gravando um vídeo aí falando de alguma coisa sobre o assunto, que é um assunto que me interessa. E eu vou ler aqui uma citação do Friedrich Nietzsche, filósofo alemão.
que ele fala sobre a doença no livro A Genealogia da Moral. Ele fala do perigo que essas pessoas doentes podem representar para as pessoas sadias, porque a pessoa sadia, ela simplesmente está satisfeita, entendeu? O doente não, ele meio que se sente incomodado com a felicidade do outro. Eu vou ler umas partes aqui, eu marquei algumas partes, eu não vou ler tudo também, porque senão fica chato, cansativo. Ele fala o seguinte, ó: são os mais fracos, os que corroem a vida entre os homens, os que mais perigosamente envenenam e questionam nossa confiança na vida, no homem, em nós. Assim pensa o doente: quisera ser outra pessoa, mas não há esperança. Eu sou o que sou, como livraria de mim mesmo? E, no entanto, estou farto de mim. Aí o Nietzsche fala que a partir disso, desse sentimento que essa pessoa tem, começa a crescer um autodesprezo, né? Uma coisa negativa. E ele fala aqui, ó: nesse solo de autodesprezo, verdadeiro terreno pantanoso, cresce toda erva ruim, toda planta venenosa e tudo tão pequeno, tão escondido, tão insincero, tão adocicado. Aqui pululam os vermes da vingança e do rancor. Aqui o ar fede a segredos e coisas inconfessáveis. Aqui se tece continuamente a rede da mais malévola conspiração. A conspiração dos sofredores contra os bem-logrados e vitoriosos. Que é isso que eu falei. O doente, ele vê a pessoa sã, a pessoa saudável, como uma ameaça. Deixa eu continuar aqui, me perdi aqui. Aqui a simples vista do vitorioso é odiada. A pessoa doente, ela sente um ódio pela pessoa saudável. Só que aí que tá, ela não fala isso. Que é o que o Nietzsche fala, ó: e que mendacidade para não admitir esse ódio como ódio. Que ostentação de grandes palavras e atitudes, que a arte da calúnia honrada, esses malogrados, que nobre eloquência flui de seus lábios. Quanta resignação humilde, viscosa, açucarada flutua em seus olhos. Que desejam realmente? Aí que tá, o doente, ele simula, ele acredita, ele cria uma fantasia para ele passa a acreditar que ele é essa fantasia, porque ele não quer ser ele, doente, né? Porque ninguém quer sofrer, óbvio, né? Aí o Nietzsche fala, ó: admite-se que desejam realmente, ao menos representar o amor, a justiça, a superioridade e a sabedoria. Ele não consegue chegar nessas características, né, por causa desse desconforto, dessa doença, e ele representa isso, ele passa a dissimular isso. Eis a ambição desses ínfimos, desses enfermos. E como essa ambição torna hábito? Admira-se principalmente a habilidade de falsários com que aí se imita o cunho da virtude. O mesmo o tilintar de ouro da virtude. Agora eles monopolizam inteiramente a virtude, esses fracos e doentes sem curas. Quanto a isso não há dúvida. Nós, aí o fraco, pensando, né? Nós somente somos bons, os justos, dizem ele. Nós somente somos os homens de boa vontade, os homens de bem. Mas não é por aí na prática, né? Essa fantasia que ele cria para ele não é o comportamento que ele tem na vida, né? Eles rondam entre nós com censuras vivas, como advertência dirigida a nós, como se a saúde, a boa constituição, a força, o orgulho, o sentimento de força fossem em si coisas viciosas, a quais um dia se devesse pagar, e pagar amargamente. Ó, como eles mesmos estão fundo a fazer pagar, como anseiam ser carrasco, entendeu? Eles querem o vitorioso, o poderoso, na linguagem do Nietzsche, né? Causa esse incômodo à pessoa que está doente, ela tenta se vingar dele, porque ela acha que ele meio que conquistou isso às custas dela, o que é muito errôneo, né? A gente sabe que todo mundo que chega lá em cima lutou por isso. Aí continuando. Entre eles encontram-se em abundância os vingativos mascarados de juízes, que
que permanentemente levam na boca como baba venenosa a palavra justiça e andam sempre de lábios em bicos, pronto a cuspir em todo aquele que não tem o olhar satisfeito e siga o seu caminho intranquilo. É isso que eu tô falando. O Nietzsche fala aqui muito melhor que eu, né? Por isso que eu tô usando aí o texto dele para ajudar aí vocês a entenderem, né, a minha ideia aqui sobre a questão. Entre eles não faltam igualmente a mais nojenta espécie de vaidosos, os monstros da medancidade, que buscam aparecer como almas belas e exibem no mercado como pureza de coração, sua sensualidade estropiada, envolta em versos e outros poeiros, a espécie de onanistas morais e autogratificadores. Aí o Nietzsche fala o que acontece, por que essa galera faz isso? Ó, a vontade dos enfermos de representar uma forma qualquer de superioridade, seu instinto para vias esquivas que conduzam uma tirania sobre os sãos, onde não seria encontrada essa vontade de poder senão precisamente nos mais fracos. Aí, ó, olhe-se no interior de cada família, de cada corporação, de cada comunidade, em toda parte a luta dos enfermos contra os sãos. Isso a gente pode reparar sim que existe isso em todas as instituições sociais, na família, na escola, uma galera adoecida lutando contra uma galera que está bem constituída psicofisiologicamente. Até nos espaços consagrados da ciência, gostaria de fazer ouvir esse rouco latido de indignação dos cães doentes, a mordaz fúria e a falsidade de tais nobres fariseus. Ele cita aqui um intelectual lá, eu não quero entrar nesses detalhes não, eu quero expor geral. Eu até estudei Nietzsche durante um tempo e eu entendo bem assim, o pensamento dele dentro das minhas limitações também. Esses são todos homens do ressentimento, esses fisiologicamente desgraçados e carcomidos. Todo mundo que fremente de subterrânea vingança, inesgotável, insaciado em erupções contra os felizes, e também mascaramentos de vingança em pretexto para vingança. Quando alcançaria realmente seu último, mais sutil e mais sublime triunfo da vingança? Indubitavelmente, quando lograsse introduzir na consciência dos felizes a sua própria miséria. Toda miséria, de modo que esses um dia começassem a se envergonhar da sua felicidade, dissesse talvez uns aos outros: é uma vergonha ser feliz, existe muita miséria. No caso, o doente ele tenta, né, ele tenta se vingar do são dessa maneira, introduzir esse pessimismo, esse sofrimento que ele está passando. Continuando. Mas não poderia haver erro maior e mais fatal do que os felizes, os bem-logrados, os poderosos de corpo e alma começassem a duvidar assim do seu direito à felicidade. O que eu penso é o seguinte: tem determinadas coisas que não dá para relativizar. A saúde não tem como relativizar, a vida também não tem como relativizar. São fundamentos para você estar me ouvindo aí e eu tô falando aqui, entendeu? Não teria como existir nem esse diálogo se a gente não tivesse vivo, se a gente não tivesse são, entendeu? Se a gente tivesse doente, geralmente uma pessoa que está passando sim, por um estado aí de dificuldade nesse sentido vai ver esse vídeo com certo questionamento, vai tentar me questionar, falando que vai tentar me relativizar em vários pontos aí, mas eu acredito que é simplesmente sintoma da doença da pessoa. Mas não poderia haver erro maior e mais fatal do que os felizes, os bem-logrados, os poderosos de corpo e alma começassem a duvidar do seu direito à felicidade. É isso que eu tô falando. Você tá feliz? Por que você vai duvidar disso? Entendeu? Você tá bem? Por que você vai começar a questionar isso? Fora com esse mundo ao avesso, fora com esse debilitamento do sentimento. Que os doentes não tornem os sadios doentes. Isso seria o debilitamento. Deveria ser o ponto de vista supremo na Terra, mas isso requer, acima de tudo, que os sadios permaneçam afastados dos doentes. Essa é a proposta do Nietzsche, eu acho muito relevante, sim. Mas eu não vou entrar em detalhe nisso. E a compaixão também, que ele critica, também acho que é importante abordar isso, mas eu não vou falar disso nesse vídeo.
Continuando, né? Não poderia haver pior maneira de desconhecer e negar a sua tarefa. O superior não deve se rebaixar ao instrumento do inferior. É a questão do Nietzsche em conceber hierarquia entre seres humanos no sentido psicofisiológico, que eu acho muito relevante. Que é até uma crítica que ele faz ao cristianismo, né, ao socialismo, e sobre a questão da igualdade, né, sobre a ciência também, a questão da igualdade. É uma crítica a esse que o Nietzsche considera um instinto fraco. Mas eu não vou entrar em detalhe nisso também, não. Seu direito deve ser o privilégio do sino da plena ressonância diante daquele falho dissonante. Foda-se. O que eles podem, o que eles devem, jamais poderiam poder e dever os enfermos. Mas para que eles possam, o que apenas eles devem. Tá, essa parte eu não quero entrar, não. Eu devia ter marcado isso aí para não ter essa confusão. Enfim, o final é sensacional. Ar puro, portanto, ar puro. E afastamento de todos os hospícios e hospitais da cultura, e portanto boa companhia, a nossa companhia, ou solidão se tiver de si. É o convívio. Se você convive com uma pessoa doente, você adoece. Não tem como ela vai te jogando aquele pensamento, aquele pessimismo, aquele desânimo o tempo todo, e é muito difícil a pessoa não adoecer. Ainda mais se você tiver alguma dificuldade, algum problema que está te deixando para baixo. Esse tipo de pessoa, ela não vai te jogar para cima, ela vai te jogar ainda mais para baixo. Ela tá afundando num poço e puxando você junto. E o Nietzsche vê praticamente toda a sociedade afundada no que ele chama desse niilismo, né? Esse pessimismo, esse desânimo, essa fraqueza. Niilismo, obviamente, é muito mais do que isso. Eu cheguei a estudar esse tema, mas eu também não quero falar disso nesse vídeo. Para que nós mesmos, meus amigos, ao menos por algum tempo ainda nos defendamos das duas mais terríveis pragas que podem estar reservadas para nós precisamente. O grande nojo do homem, que é essa questão que eu estou falando, né, da doença, e a grande compaixão pelo homem. Falando um pouquinho da compaixão, Nietzsche vê essa compaixão cristã de uma maneira ruim, né, porque ele se sacrifica pelo outro, ele sacrifica esse, digamos, egoísmo sadio, né? Que é necessário, amor próprio, um egoísmo moderado, entendeu? Não esse egoísmo hedonista, mas um egoísmo que visa o seu bem-estar para você dar um retorno para a sociedade. Eu acho que seria mais ou menos isso, entendeu? Qualquer dúvida, pode postar aí nos comentários, eu vou estar respondendo. Eu não tenho um canal ainda, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando, que eu achei pertinente falar sobre esse assunto, né? Que é um assunto contemporâneo, né? Existe, sem sombra de dúvida, muitas pessoas doentes. Eu já passei também por muitos estágios depressivos, depreciativos, e tudo que eu falo no sentido é pela experiência mesmo. Pretendo até depois gravar um vídeo seria, digamos, dicas, métodos de como superar a doença, entendeu? Esse vídeo é como reconhecer a doença, o próximo vai ser como superar a doença. Aí eu vou ver aí, qualquer coisa, se vocês gostarem do vídeo, eu gravo outro, se vocês não gostarem, eu gravo também. Beleza? Valeu!